Vamos lá, né, pessoal? Até então, nas nossas aulas, a gente tinha visto simplesmente, tinha tentado se localizar. Eu tinha passado questões para me verificar como que estava o aprendizado de vocês, certo? Essas questões foram corrigidas, algumas dúvidas podem ter sido sanadas, mas hoje a gente vai revisar um pouco uma questão que eu notei que muita gente tem dificuldade, que é a fração. Se vocês fizerem essa carinha aí, quando eu falei em revisar a fração, quando eu falo em fração, que eu sei que não é uma coisa fácil, mas que a gente vai tentar tirar todas as dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é uma fração? Certo? Primeiro vamos falar de fracionar. Fracionar é o ato pelo qual a gente divide algo em partes iguais, certo? Então, vamos a algumas afirmações aí sobre fração. Toda fração é uma divisão? Sim, toda fração é uma divisão. Toda fração é parte de um todo? Sim, uma fração é parte de um todo. Posso representar todas as partes de um todo em uma única fração? Sim, nós podemos fazer isso. Ah, professora, mas eu não entendi foi nada. Então, vamos lá, vamos continuar aqui que a gente vai compreender, tá bom? Ali foram só algumas afirmações que a gente fez. E como é isso? Imaginemos aí que a gente tem uma barra de chocolate, certo? Essa barra de chocolate ela está inteira, então nós temos uma barra inteira. E se eu partisse essa barra de chocolate em vários pedaços iguais? A minha barra ainda estaria inteira? Sim, nós ainda temos uma barra inteira. Porque nós não temos todas as partes aí, nós só partimos ela, mas ela continua inteira. Agora ela está fracionada, certo? Ela está dividida em várias partes iguais. Ficou entendido? Ah, eu posso escrever ela em forma de fração? Sim, eu posso escrever ela na forma de uma fração que represente o todo, certo? Primeira coisa, o traço de fração. A fração, ela tem dois termos, que é o numerador e o denominador. No denominador, que é a parte de baixo da fração, eu vou escrever em quantas partes o todo foi dividido. No nosso caso aí, a barra de chocolate foi dividida em 8 partes. Então, 8 é o denominador. Como eu estou escrevendo a fração, eu estou escrevendo o todo em forma de fração, o numerador é a parte a qual eu me refiro. Como eu estou me referindo ao todo, o numerador também vai ser 8. Então, aí eu tenho 8 partes de 8, certo? Ou 1 inteiro. 8 partes de 8 ou 1 inteiro, certo? Então, eu representei aí todas as partes na qual a barra de chocolate foi dividida em forma de uma fração. E olha só, é uma divisão? É. Olha só, se eu dividir 8 para 8, eu tenho 1 inteiro, certo? Professora, mas eu ainda não entendi direito. Então, vamos aí. Ó, eu tenho aí essa barra de chocolate. Nós vamos exemplificar aí. Mariana comeu 2 partes da barra de chocolate, certo? A Mariana comeu 2 partes da barra de chocolate. Temos aí o traço de fração, o numerador, o denominador. Quem é que fica embaixo? Quem é o denominador? É a quantidade de partes que eu tenho. Então, aí eu tenho uma barra de chocolate dividida em 8 partes. Então, o meu todo é 8. Aí, se eu pensasse assim, eu quero representar quantas partes a Mariana comeu. Se ela comeu 2 partes,
Ela comeu 2 partes de 8. Então, eu estou me referindo à quantidade que Mariana comeu. Então, foram 2 partes de 8. Esse 2 vai ser quem? Vai ser o meu numerador. Então, a Mariana comeu 2 partes de 8. Ficou entendido? Ah, mas agora eu quero saber outra coisa. Eu quero saber... Tá aí, ó, o desenho que representa essa fração aí. Mas agora eu quero saber, professora, a fração que representa essa parte aqui que sobrou, ou seja, a parte que a Mariana não comeu. Então, vamos lá novamente. O traço de fração, o denominador vai continuar sendo 8. Por quê? Porque o 8 é o todo. É em quantas partes o chocolate está dividido aí. Nós descobrimos que quem fica no numerador é as partes a qual eu estou me referindo. E agora eu estou me referindo às partes que sobraram. Então, foram quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, sobraram 6 partes de 8. Mariana comeu 2 partes de 8 e sobraram 6 partes de 8. Professora, mas a senhora tinha dito que toda fração é uma divisão. Eu quero ver você me mostrar isso agora. Apesar de eu já ter mostrado lá no começo, né? Quando eu disse 8 partes de 8 é igual a 1 inteiro. 8 dividido por 8, 1. Mas nós temos outros exemplos. Nós podemos dividir o numerador pelo denominador e assim representar a fração através de um número decimal. Ou através de um inteiro, como foi o caso que eu mostrei anteriormente, que 8 partes de 8 é igual a 1 inteiro. Então, 8 dividido para 8 dá 1. Mas, se nós dividirmos o numerador pelo denominador, nós também vamos poder representar essas frações através de número decimal. Eita, que agora eu não entendi, foi nada. Foi isso que você pensou? Então, vamos lá. Temos aí o traço de fração, numerador, que é a parte a qual eu me refiro, o denominador, que é a parte na qual o todo está dividido. Então, nós vamos pensar em algo que tenha sido dividido em 10 partes, certo? Digamos que um bolo. Um bolo foi dividido em 10 partes. E uma pessoa comeu 2 pedaços desse bolo. O bolo foi dividido em 10 partes e a pessoa foi lá e comeu 2 pedaços, certo? Eu quero saber qual a representação decimal dessa fração. Como é que eu vou fazer isso? Eu já mostrei lá na correção da avaliação diagnóstica, mas eu vou mostrar novamente. Nós vamos fazer uma divisão. Olha aí, 2 dividido para 10. Mas nós já sabemos que nós não podemos dividir 2 por 10. Por quê? Porque, olha, digamos que eu só tenho 2 pedaços de bolo. Eu posso dividir para 10 pessoas? Não, a menos que eu pinique ele bem pequenininho, né? Então, vamos lá. Dividendo e divisor. Quando o dividendo é menor que o divisor, o que eu faço? Eu sei que não posso dividir, então eu coloco um 0 e uma vírgula. Para mim conseguir fazer essa divisão, eu vou acrescentar um 0 aqui, ó, no dividendo. Agora, eu tenho 20. 20 dividido para 10. 20 dividido para 10 dá, não é? Dá 2. 2 vezes 10, 20. 20 menos 20, nada. Então, o decimal que representa 2 décimos é 0,2. Se eu for representar a fração 2 décimos na forma decimal, é igual a 0,2. Ficou entendido? Vamos lá, você pode me perguntar, aí não tem um jeito menos complicado? Tem sim, olha só, vamos observar aí. Nós temos o traço de fração, numerador, denominador, que a gente já conhece, né? Nós temos aí a fração 2 décimos. Como é que eu vou representar na forma de um número decimal? Nós temos aí um número fracionário. A gente chama, quando ele está nesse formato, a gente chama de número fracionário. E eu quero representar ele de uma forma decimal. Como é que eu vou fazer? Olha só, a gente observa que aqui
No denominador, nós temos o número 10, certo? Vamos pensar assim. No 10 eu tenho quantos zeros? Tem um zero, não é? Então, o número que eu vou formar, ele tem que ter uma casa decimal. Então, vamos lá. Vamos colocar o 2. O 2, mas eu preciso ter uma casa decimal. Como é que eu vou fazer isso? Ó, eu acrescento um zero na frente, certo? Acrescento aqui o zero na frente do 2. Então, 2 décimos, se eu for representar na forma decimal, é assim. Por quê? Olha só, aqui eu tenho 0, então eu tenho que ter uma casa decimal. Como eu só tinha o número 2 aqui, eu acrescento um 0 na frente. Agora, se eu tiver o número 24, como é que vai ficar? Olha só. O número 24, eu já tenho dois números aqui em cima. E o 10 aqui indica, ó, vamos sempre pensar, o 10 tem só um zero, então eu tenho que ter uma casa decimal. Então, para ficar uma casa decimal, eu só coloco a vírgula entre o 2 e o 4. Por que que eu não vou colocar o zero? Porque não tem necessidade. Eu colocaria o zero aqui. Por quê? Porque eu só tinha um número. Então, não tinha como eu ficar com uma casa decimal. Ficou entendido? Então, vamos lá. Vamos ver outros exemplos aí. Olha só. Nós temos 7 décimos. Como que ficaria os 7 décimos? Olha só. O 10, vamos pensar aqui novamente, olha só. O 10, eu só tenho um zero. Então, vamos ligar a quantidade de zeros à quantidade de decimais? Podemos fazer assim? Então, vamos lá. 7 décimos. Eu tenho que ter uma casa decimal. O que quer dizer isso? Eu tenho que ter um número depois da vírgula. E aí, eu só tenho o número 7. Então, para que eu tenha um número depois da vírgula e seja o numerador, porque eu tenho que ter um número depois da vírgula e esse número tem que incluir o numerador, certo? Então, nós temos 0,7. 7 centésimos. Vamos ligar novamente a ideia aqui? Tenho 2 zeros no denominador, então eu tenho que ter duas casas decimais no meu número decimal, incluindo o numerador. Então, nós vamos ficar com 0,07. Por que tem que ser 0,07? Porque aqui na parte decimal tem que incluir o meu numerador e eu tenho que ter duas casas decimais, ou seja, dois números depois da vírgula. Na próxima, nós temos o número 27, certo? E aqui eu tenho 100. Então, eu tenho que ter duas casas decimais. E nessas duas casas decimais tem que estar incluído o numerador, tá certo? Então, eu acrescento um zero, coloco uma vírgula e coloco 27. Professora, por que eu não posso colocar a vírgula entre o 2 e o 7? Porque eu preciso de duas casas decimais. Porque eu estou dividindo por 100 aqui, ó, certo? Então, aqui eu tenho 0,27 ou 27 centésimos. No próximo caso, nós temos novamente, eu preciso de duas casas decimais. Quando eu coloquei o número 217, eu vi que se eu colocasse a vírgula bem aqui, eu vou ter duas casas decimais. Então, eu não preciso acrescentar zeros. Então, eu tenho 217 centésimos. Tia Cláudia, e se embaixo, aí, se no denominador aí fosse 1000? Aí sim, aí eu tinha que acrescentar um zero. Por quê? Porque eu precisaria de 3 casas decimais, incluindo aqui o numerador. Tá, beleza? Eu espero que tenha ficado claro. Aí vocês podem me perguntar ainda assim. Até agora a gente transformou fração em número decimal. E se eu quiser transformar um número decimal em uma fração? Será se eu posso? Por que será? Certo? Olha só.
Se eu tenho o número 4/8. Eu tenho zero aqui? Não, né? Então, eu não vou poder fazer daquela forma que eu fiz lá quando eu tinha 10 no denominador, quando eu tinha 100, quando eu tinha 1000. Aqui eu vou ter que dividir 4 para 8. 4 dividido para 8, nós já sabemos, dividendo não pode ser menor que o divisor. Coloco o zero e a vírgula, acrescento o zero no dividendo. Aí agora, 40 dividido para 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Então, a representação decimal de 4/8 é 0,5. Aí, vocês podem estar pensando assim: eu posso transformar um número decimal em um número fracionário? Até então, a gente transformou fração em número decimal. Mas eu posso fazer o contrário? Transformar um número decimal em uma fração? Vamos ver se a gente consegue? Nós podemos sim. Vamos imaginar aí um número decimal 0,008, certo? Colocamos aí o traço de fração. Uma das formas de representar esse número decimal vai ser o quê? Nós temos 1, 2, 3 zeros, não é? Então, nós podemos dizer que aqui no denominador nós temos o 1 e 3 zeros. E que no numerador nós vamos ter quem? O 8. Então, aí nós temos alguma coisa que foi dividida em 1000 partes, e aí eu estou me referindo só a 8 partes desse todo. Então, 8 partes de 1000, 8 milésimos. Ficou entendido? Então, partiu fazer a atividade. Eu vou mandar a atividade para vocês hoje em PDF, certo? Então, vocês vão abrir o PDF, vão copiar todas as questões e responder. Não é só para marcar, eu quero os cálculos, certo? Quero que copiem, façam os cálculos, marquem, tudo bonitinho e organizado. Tirem uma foto bem nítida e manda para mim no privado, tá certo? Eu estou no aguardo.